E nosso tema hoje é fratura exposta. Bom, vocês vão ver na vida de vocês, tanto a vida acadêmica quanto depois de formar, que existem várias urgências ortopédicas, várias emergências ortopédicas que vão chegar no plantão de vocês, e mesmo não tendo um ortopedista, quem estiver de plantão, né, geralmente o clínico ou o cirurgião, vai ter que diagnosticar essa lesão ortopédica para poder conduzir o caso, ou encaminhar para um serviço de referência, ou fazer o primeiro atendimento. Por isso é tão importante a gente estudar as emergências ortopédicas, mesmo sem ser ortopedista, porque a gente vai ter que conduzir alguns casos que vão surgir, vão aparecer para a gente, ou no pronto-socorro, ou até no posto de saúde, ou no ambulatório, pode chegar algum caso também. É mais difícil, geralmente é no pronto-atendimento, mas é claro que é preciso conhecer um pouquinho do global para a gente, né, ser um médico completo e conseguir conduzir esses casos. A gente vê que muita gente não consegue, inclusive, discutir um caso, explicar o que o paciente tem, por, às vezes, não ter visto antes, não ter nenhum conhecimento básico sobre aquilo. Então, eu vim trazer para vocês hoje sobre o tema de fratura exposta, mas lembrar que temos outras urgências ortopédicas. Além da fratura exposta, pode chegar para vocês uma síndrome de compartimento, que é quando aumenta a pressão dentro de um compartimento delimitado, tanto por ossos, fáscias ou músculos, e geralmente isso acontece na região da perna. O lugar mais comum onde a gente tem síndrome de compartimento é na região da perna, associado à fratura de tíbia. Então, lembrar que pode existir, principalmente em pacientes que chegarem para vocês com uma dor desproporcional, né? Às vezes ele sofreu uma picada de um animal e ele vai ter alguma reação, vai aumentar a tensão e a pressão no compartimento e ele pode evoluir com uma síndrome de compartimento. Então, ele vai ter uma dor desproporcional à lesão que ele teve e não melhora, ela vai só piorando porque é um ciclo vicioso, onde a pressão aumenta a isquemia, então migram mais células inflamatórias para aquela região, aumenta mais o edema, aumenta mais o líquido intersticial e piora a patologia. Então, a gente tem que diagnosticar para interromper esse ciclo vicioso. A gente tem que interromper essa bola de neve da síndrome de compartimento. Por isso a importância de saber diagnosticar. Também pode aparecer para vocês a artrite séptica, que é uma infecção dentro de alguma articulação. Lembrando que os locais mais comuns são joelho, quadril e ombro, tá? O joelho é o principal, então, se chegar um joelho muito inchado, muito vermelho, muito quente, paciente febril, paciente prostrado, com alguma história de alguma infecção em outra parte do corpo, a chance é bastante grande de ser uma artrite séptica. Tem que ser investigado, tem que ser encaminhado logo, porque o tratamento é artrotomia, abrir a articulação e lavar a articulação no bloco cirúrgico e entrar com antibiótico. Só antibiótico oral ou venoso não é o tratamento de artrite séptica, precisa de cirurgia para lavar. Então, tem que fazer diagnóstico para encaminhar esse paciente para um centro de referência. Podem chegar para vocês também as luxações, até coloquei um exemplo aí na imagem da direita para vocês. Essa é uma luxação de cotovelo, é a imagem radiográfica do perfil do cotovelo, mostrando a perda da congruência do húmero com a una proximal. Gente, quando falamos subluxação, é só um desvio e uma perda parcial de congruência da articulação. Mas quando é luxação, é uma perda completa desse encontro, dessa congruência articular. Então, nesse caso da foto, é uma luxação de cotovelo. As luxações, elas são urgências ortopédicas e elas devem ser reduzidas por um médico com habilidade para tal, porque existem as manobras corretas para fazer as reduções. E quanto mais tempo o paciente fica com a luxação, maior a lesão de partes moles, maior o risco de lesão arterial, lesão da íntima, com risco de tromboembolismo. Então, existem vários riscos de manter uma luxação sem tratamento. Então, a gente tem que diagnosticar, tem que saber, pelo menos, encaminhar esse paciente. E, claro, se algum de vocês tiver feito um internato de ortopedia, já tiver conhecido algumas manobras, pode ser feito também, sob supervisão, uma tentativa de redução dessa luxação. A luxação mais fácil de reduzir é a de ombro, que é a luxação mais comum, né? O ombro é a parte do corpo com maior ADM, o ombro é a articulação mais móvel do corpo. Então, é o mais fácil de sair do lugar. Então, a luxação mais comum é a de ombro.
que pode chegar bastante aí para vocês. E por último aqui, os ferimentos, as mordeduras de animais, as lesões tendíneas por cortes com vidro, com faca, lesões arteriais e venosas. Então, isso aí pode chegar para vocês. Coloquei uma imagem aí inferior direita para vocês verem uma imagem de um corte no pulso, no punho. Pulso, gente, é pulso arterial, tá? É o jeito que eu falo às vezes com os pacientes no consultório. Vocês não podem falar assim, é punho. O pulso é só a medida da pulsação arterial. Então, aqui um corte no punho, na região volar, que é a região anterior do punho, expondo aí para a gente lesão tendínea e lesão neurológica. O nervo que passa aí é o nervo mediano. Então, a gente teve lesão nesse paciente, tanto do nervo mediano quanto tendíneo. Se tiver lesão arterial, é uma emergência, tem que ser tratado, tem que chamar o cirurgião vascular ou um cirurgião de mão para fazer o reparo. Mas vamos agora para o nosso foco principal aqui, a fratura exposta. O que é fratura exposta? É toda fratura que acontece em comunicação com o meio externo. A comunicação dessa fratura com o meio externo, ela pode ser direta, como nessa imagem, ninguém tem dúvida, né, que isso aqui é uma fratura exposta. O osso saiu para fora. Mas, em alguns casos, o osso não sai para fora e, mesmo assim, é fratura exposta. Por quê? Quando tem comunicação do foco de fratura com o meio externo, também é considerado fratura exposta. Pode ser uma comunicação do hematoma da fratura, ou seja, aquele sangramento que está ao redor da fratura, se ele está em contato com o meio externo, é considerado fratura exposta, porque é um meio de comunicação com o meio externo por onde as bactérias podem entrar para causar a infecção. Outro exemplo seria as fraturas de boca, cavidade oral, tubo digestivo ou cavidade vaginal nas fraturas de bacia. Se esse osso entrou em contato com a cavidade oral, tubo digestivo ou cavidade vaginal, tubo vaginal, a gente tem considerado sim uma fratura exposta, porque é habitado por bactérias de meio externo, não é considerado meio interno, tá bom? Então, a gente tem que lembrar desses detalhes aí. Então, comunicação da fratura, ou do foco da fratura, ou o hematoma da fratura com o meio externo, é fratura exposta. Nesse caso, por exemplo, a gente pode ficar em dúvida se teve ou não comunicação do foco de fratura. Por quê? Foi uma exposição pontiforme, bem pequena, do osso com o meio externo. Foi uma lesão bem pequena de pele. Então, a gente tem que conferir, tem que examinar, tem que explorar para ter certeza que foi ou não uma fratura exposta, porque o tratamento é totalmente diferente de uma fratura exposta para uma fratura fechada. O que fazer em casos duvidosos, né? O que a gente pode fazer? Esse exemplo aqui é um vídeo que eu trouxe para vocês de uma fratura da tíbia na perna, com uma exposição de menos de 1 centímetro, tinha só um pontinho de lesão na pele, e a equipe estava em dúvida se havia ou não comunicação do foco de fratura com o meio externo. O que a gente fez para conseguir chegar ao diagnóstico de que era realmente uma fratura exposta? A gente avaliou o tipo de sangramento daquele foco, o tipo de sangramento que saía daquele ferimento. O sangramento, ele era composto de gotículas de gordura. E essa gordura que estava saindo junto com o sangramento era gordura da medula amarela intramedular do osso. Então, a gente já fez o diagnóstico de que era realmente uma fratura exposta, pois havia comunicação da medula amarela, o sangramento gorduroso, com o meio externo. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Observem o sangramento e as gotículas de gordura. São pequeninas. Ó, mais uma vez. Viram? Então, essas pequenas gorduras, essas pequenas gotinhas de gordura indicaram para a gente que era uma fratura exposta, e quando a gente abriu, realmente era uma fratura exposta. Tinha só um pontinho de exposição, mas foi suficiente para fechar o diagnóstico. Geralmente, as fraturas expostas, elas vão envolver um trauma, uma energia de trauma elevada, a gente chama de alta energia. Geralmente é acidente motociclístico, acidente automobilístico ou PAF, que é projétil de arma de fogo.
qualquer PAF, qualquer projétil, qualquer tiro que causar uma fratura, já é considerado fratura exposta, porque houve comunicação do meio externo com o meio interno. E no caso de acidentes automobilísticos, né, de automóveis, a gente precisa de uma energia maior, ou seja, geralmente em alta velocidade, para causar impactos suficientes para fazer a ruptura da cobertura cutânea e causar uma fratura exposta. Qual é o risco principal da fratura ser exposta? É a lesão concomitante que acontece das partes moles. O envelope de partes moles que cobre a fratura, músculo, fáscia, pele, isso ele também vai ter uma lesão, ele também vai ser traumatizado. Então, quando a gente tem uma fratura, não foi só o osso que foi machucado, né? Toda a estrutura ao redor, aquela parte mole que a gente fala, que está ao redor, aquele envelope de partes moles também foi machucado. E o que acontece quando a gente tem uma lesão de partes moles importante? A gente favorece o risco de infecção, aumenta o risco de infecção. E isso vai dificultar a vascularização local, vai dificultar a consolidação do osso, vai dificultar que o osso consolide, cole, tá? Então, o risco maior da fratura exposta é que ela está sujeita à infecção e sujeita a retardo de consolidação, atraso de consolidação. Demora mais para consolidar uma fratura exposta do que uma fratura fechada. Aqui um exemplo de lesão de partes moles é uma fratura de platô tibial ou platô da tíbia ou tíbia proximal com uma lesão importante de partes moles. E foi colocado aqui um fixador externo que a gente já vai falar sobre isso. Em relação à incidência, o osso mais afetado com fratura exposta é a tíbia, na perna. Se vocês passarem a mão na canela de vocês, vocês vão sentir que na face anterior da perna, a cobertura é quase mínima. A gente tem poucas partes moles protegendo essa crista anterior da tíbia. Se vocês passarem a mão, vocês vão sentir claramente a crista anterior da tíbia de vocês. Então, imaginem, qualquer lesão com um pouquinho mais de energia vai ser capaz de causar uma ruptura dessa cobertura cutânea e levar a uma fratura exposta. Então, a tíbia é o osso com o maior índice de fraturas expostas, seguidas do fêmur. Temos algumas classificações, principalmente para a gente comunicar entre si, entre os médicos, também para registrar em prontuário o grau, né, daquela intensidade daquela fratura, e também para a gente ter como referência para a melhora prognóstico do paciente. Quanto maior o número da classificação, pior o prognóstico. O paciente vai ter, às vezes, maior dificuldade na recuperação, maior dificuldade na consolidação, maior o número de lesões associadas. A classificação que a gente mais utiliza na ortopedia do Brasil para as fraturas expostas é a classificação de Gustilo e Anderson. Já vi cair, inclusive, em algumas provas de residência médica. A classificação de Gustilo e Anderson, ela é 1, 2 e 3, e o 3 é dividido em A, B e C. A gente utiliza justamente para ter esse grau de intensidade, onde o tipo 1 é a mais tranquila, né? Se é que uma fratura exposta é tranquila, mas é a mais leve, de prognóstico melhor, onde ela é geralmente uma fratura exposta limpa, sem contaminação grosseira, com a exposição à ferida, o ferimento com menos de 1 centímetro. Já o tipo 2 é um ferimento um pouco maior, mas ainda não tem um dano excessivo, uma lesão grande de partes moles. O tipo 3 já são fraturas maiores, fraturas segmentares, fraturas mais cominuídas, lesões maiores do envelope de partes moles que está ali ao redor, ou uma amputação traumática. Quando tem amputação no trauma, já vai para tipo 3. E o tipo 3 vai se dividir em A, B e C de acordo com a cobertura cutânea e com lesão arterial. Essa é a mais utilizada no Brasil, mas na Europa a que é mais utilizada é a de Czerny, e ela é dividida tanto em fechada quanto fratura exposta. Ela lembra um pouco a de Gustilo e Anderson, mas eu coloquei aqui só para vocês lembrarem que ela existe, se perguntarem, vocês já conhecem. Aqui um exemplo de fratura exposta na mão, um paciente que eu atendi no pronto-socorro, ele teve um corte com maquita e ele teve quase essa amputação do polegar, né? Ele ficou só com uma artéria pérvia, que era a artéria do lado ulnar do polegar. Ele teve a secção completa da artéria do lado radial do polegar, que é onde vocês estão vendo que entrou aí o corte da maquita, da serra.
e ele teve uma fratura da falange distal, lesão de tendões, lesão de nervo, e aí a gente fez o tratamento cirúrgico. Só para lembrar, a título de curiosidade, existe uma classificação específica para quando a fratura é exposta na mão, chama classificação de Swanson. E ela é bem simples, ela só se divide em 1 e 2. A 1 é quando geralmente a fratura é mais... a ferida está limpa, o paciente não tem comorbidades graves, a contaminação é leve ou nenhuma, e quando o tratamento vai ser feito rapidamente. E o tipo 2 é o oposto disso. E aí a gente fez na urgência, né? A limpeza, a lavagem dessa fratura, antibiótico venoso, fixação com fio de Kirchner. Para quem nunca viu um fio de Kirchner, são esses pinos ósseos, pino metálico, e reconstruímos lá artéria, tendões, e esse foi o aspecto ao final da cirurgia. Só para mostrar para vocês esse caso aí. Em alguns casos graves, quando o paciente chega com aquela perna totalmente esmagada, destruída, vocês já devem ter visto várias fotos que às vezes rodam aí nos grupos e tudo, existe uma decisão difícil da equipe que estiver de plantão entre amputação e tentar manter e salvar o membro, né? Fazer ali, às vezes, uma reconstrução, fazer o reimplante. O que ajuda a gente, tanto nessa decisão, no dia a dia, quanto para registrar em prontuário essas informações para nos proteger legalmente, é uma classificação, é um índice de MESSE, que é Mangle Extremity Severity Index. Esse índice, ele vai nos dar algumas pontuações, a gente vai preenchendo, e quando dá uma pontuação acima de 7, a gente tem um respaldo científico para indicar a amputação. Por quê? Porque a gente, com esse número elevado de pontos, a gente vê que o paciente está em risco elevado de vida e a preferência é fazer a amputação para salvar a vida do paciente do que salvar a perna e o paciente falecer. Então, a gente decide em uma amputação, muitas vezes não é pela decisão de que não tem como reconstruir, é porque a gente está visando salvar a vida daquele paciente. Lembrar, gente, de nesses casos mais graves, e em todos, né, sempre registrar todas as informações do prontuário, a gravidade da lesão, como o paciente chegou, o quadro, sempre deixar tudo bem registrado em qualquer situação, né, que vocês tiverem, principalmente na emergência e na urgência, para a gente não ter riscos legais, jurídicos, por causa até dessa judicialização que tem acontecido na medicina, tá? Então, aqui é esse score que eu acabei de falar para vocês. Depois eu posso mandar isso para vocês, tá? Não precisa ficar anotando aí. Eu mando isso tudo para vocês. Mas, se quiserem dar um print, postar nos stories e me marcar, pode. Então, 7 ou mais indica aí um sinal de gravidade, indicaria a possibilidade de amputação. Agora, vamos fechar com o tratamento de fratura exposta. O que devemos fazer, né? A primeira coisa é, quais são os objetivos de tratar uma fratura exposta? Primeira coisa, evitar infecção, porque a gente sabe já que o grau de infecção é elevado, né? Principalmente porque houve comunicação com o meio externo. O segundo objetivo é consolidar essa fratura, né? Propiciar no tratamento condições para que esse osso consolide, de preferência no tempo mais rápido possível, né? Então, o segundo objetivo seria tratar a fratura e, em último, preservar ou restaurar a função do paciente dentro do limite. Muitas vezes na ortopedia, a gente explica para o paciente que o principal não é ele ter, às vezes, todos os dedos, ou o principal não é ele ter o movimento do tornozelo, mas o principal é ele ter função da mão, ele conseguir abrir e fechar os dedos, pegar algum objeto, usar o objeto para se alimentar, para higiene pessoal, para trabalhar. O objetivo, às vezes, não é ter o movimento do tornozelo, mas o objetivo principal é fazer ele ficar sem dor, fazer ele conseguir deambular, fazer ele conseguir voltar a trabalhar. Então, o principal objetivo na ortopedia, em quase todas as patologias, é restaurar a função do paciente. Ortopedia, ela significa função para o paciente. Então, a gente não quer restaurar a anatomia perfeita do paciente, a gente não quer, às vezes, se preocupar com uma coisa que não vai trazer função para o paciente. O paciente, às vezes, vai ter o tornozelo que movimenta, mas com muita dor e não consegue andar. Então, aí a gente indica, por exemplo, uma artrodese de tornozelo, né? Estou dando um exemplo para vocês entenderem que a gente tem que explicar para o paciente que
O que é importante na ortopedia é a função do paciente, ele voltar a ter suas atividades da vida diária, voltar a trabalhar se possível, né? O que vocês vão fazer no local do trauma? Vocês estão lá ou na ambulância do SAMU, ou vocês estão passando na rua, teve um acidente, o que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Isolar essa ferida o quanto antes do meio externo que é contaminado. Como vocês podem fazer isso? Aplicar gases ou compressas estéreis, se tiver dentro da ambulância. Se não tiver, de preferência, colocar roupas limpas, envolver esse membro, tampar ali e deixar fechado até a avaliação de um médico especialista lá no pronto-socorro, ou o médico que vai receber esse paciente, ou de preferência o ortopedista, se tiver, de plantão. E aí vocês vão cobrir essa ferida, estancar sangramento, né? Se tiver alguma hemorragia, vocês vão fazer o ABCDE. Aqui eu já estou falando da fratura exposta, mas antes disso, claro que vocês já fizeram o ABCDE. Cobrir essa fratura. Pode ser feita uma imobilização improvisada, provisória, né, com aquelas talas de espuma. Muitas vezes, as ambulâncias do SAMU, elas têm essas talas de imobilização e elas são boas para transportar o paciente. Primeiro, porque diminui a dor do paciente, né? Ao invés de ficar ali uma fratura chacoalhando no carro, vai ficar imobilizado. Segundo, porque protege lesão adicional de partes moles. Pensa um osso quebrado aqui movimentando. Ele vai machucar mais as estruturas que estão ao redor. Musculatura, artéria, nervo, tendão. Então, a gente faz essa imobilização provisória para chegar até o pronto-socorro. Em alguns casos, existe uma deformidade muito evidente, né? Às vezes a perna está para cima. E aí pode ser feita uma tentativa de redução. Para quê? Para alinhar esse membro. Quando a gente alinha esse membro, a gente aumenta a chance de perfusão, da artéria não ficar, às vezes, acotovelada, né? Quando ela está totalmente virada, numa posição que não é a posição anatômica. Então, pode ser tentado o alinhamento do membro. Mas quando a pessoa não tiver experiência, é melhor que não faça, é melhor transportar o paciente daquela forma para não causar algum dano adicional. Então, se você tiver algum treinamento para fazer esse alinhamento, faça. Se não tiver treinamento, é melhor só pôr a imobilização e transportar esse paciente. Quando o paciente chegou ali no pronto-socorro, primeira coisa que a gente faz, antibiótico venoso, de amplo espectro. A gente geralmente faz cefalosporina de primeira geração, porque ela vai cobrir o principal ali, causador de infecção da fratura exposta, Staphylococcus aureus e germes gram-positivos. Dentro da cefalosporina de primeira, geralmente o que vocês vão ter, né? Agora falando na prática, o que vocês vão ter lá na UPA, o que vocês vão ter lá no pronto-socorro, é a cefalotina e cefazolina. Geralmente são as duas que vocês vão ter lá para colocar para esse paciente. Já pode correr 2 gramas, se ele estiver ali acima de 70 quilos, 2 gramas venoso assim que ele chegar. Esse foi o fator mais importante na literatura, nos artigos, que mostrou redução de infecção. Mais do que lavar no bloco cirúrgico, o antibiótico mais rápido possível foi o fator que demonstrou o menor risco, uma menor taxa de infecção. E em casos de uma infecção, de uma contaminação maior, às vezes uma fratura exposta em meio rural, né, na fazenda, que está mais sujo, a gente tem que adicionar outros antibióticos, né? A gente pode adicionar aí os aminoglicosídeos, visando o quê? Bactérias gram-negativas, e às vezes a gente precisa fazer até um esquema tríplice, dependendo da contaminação e da gravidade da lesão de partes moles. O tempo que a gente vai manter esse antibiótico venoso para esse paciente é controverso na literatura. A maioria fala 2 dias, 48 horas, mas é controverso e muda muito de acordo com o Bustillo e Anderson, né? Quanto maior a classificação lá, 3A, 3B e 3C, geralmente o paciente vai precisar de mais tempo de antibiótico venoso. No bloco cirúrgico, né? A gente já viu que é uma fratura exposta, já fez o antibiótico, o médico que foi examinar o paciente já viu lá a ferida. Lembrando, gente, que se tiver ortopedista, o ideal é que só o ortopedista abra o curativo, veja a ferida, programe a cirurgia e leve para o bloco cirúrgico, para não ficar abrindo e fechando o curativo várias vezes. Isso aumenta o risco de infecção. Às vezes a gente quer que várias pessoas vejam a ferida. Então, o que vocês fazem? Uma pessoa, o primeiro médico abre, tira foto,
cobre e deixa fechado até ir para o bloco cirúrgico, tá? Para evitar de ficar trocando muitas vezes ali os curativos para evitar infecção. Bom, o que a gente vai fazer com esse paciente lá no bloco cirúrgico? O bloco cirúrgico é o ambiente adequado para a gente fazer o desbridamento, fazer a limpeza dessa fratura. Mesmo fratura Gustilo 1, aquela menor que 1 centímetro, mesmo essa tem indicação de ir para o bloco cirúrgico, fazer desbridamento e limpeza. A gente vai lavar com soro fisiológico 0,9% em grande quantidade. O valor da quantidade também é controverso na literatura, mesmo porque um dedinho com fratura exposta é diferente da quantidade de soro que a gente vai utilizar em um fêmur com fratura exposta, ou uma tíbia, igual aquela primeira foto que eu mostrei aqui na aula, né? Então, a quantidade é diferente. Mas, se vocês tiverem que responder uma quantidade, se alguém falasse, olha, quantos litros você usaria? 10 litros, tá bom? Em alguns artigos traz o valor de 10 litros de soro fisiológico. Então, são 10 litros. Você vai lavando, vai lavando. Tem que lavar para tirar todos os detritos, todas as bactérias. É claro que pode restar uma ou outra, né? Mas a gente vai fazer essa limpeza abundante. O objetivo ali é deixar a ferida bem limpa e tirar os tecidos desvitalizados, ou seja, os tecidos que estão mortos, sem perfusão. Como é que você vai identificar isso? A pele vai estar necrosada, necrótica, a musculatura vai estar pálida, a fáscia vai estar toda arrebentada. Esses tecidos de partes moles que estiverem desvitalizados, eles têm que ser removidos, você tem que retirar, porque eles são ambiente propício para a proliferação bacteriana. Então, a gente tem que remover tecidos desvitalizados, mesmo que a gente precise ficar com uma ferida um pouco maior. Aí, depois, preocupa com a cirurgia de cobertura de partes moles. No primeiro momento, é realmente retirar todo esse tecido necrótico e desvitalizado. Trouxe uma dica para vocês aqui, mais específica para quem vai fazer cirurgia, né? Ou cirurgia ou ortopedia, para quem vai entrar em bloco cirúrgico, que são indícios de que uma musculatura não está viável, ou seja, indícios de que uma musculatura está desvitalizada. São os sinais clássicos da vitalidade do músculo. São 3 principais. A coloração escura ou cianótica, que é ela bem escura ali, quando você compara com um músculo vermelhinho, bonitão do lado, tem um músculo escuro, esse músculo está desvitalizado, ou quando ele está muito pálido. A gente tem aquele lá do lado que está vermelhinho, bonitão, e esse outro pálido, com uma cor nude. Então, assim, quando tiver ou cianótico ou com palidez, esse tecido está desvitalizado. A ausência de contratilidade após estímulo mecânico. Vocês podem pegar uma pinça com dente de rato e estimular o músculo. Se vocês fizerem isso, o músculo contrai. Então, o músculo contrai a estímulo mecânico. Ou então com o eletrocautério. Se vocês derem uma encostadinha com o cautério ligado no músculo, ele vai contrair todo quando ele está vitalizado. E o terceiro sinal aí desfavorável em relação à vitalidade do músculo é a ausência de sangramento ao corte. Se você corta o músculo e ele não sangra, não adianta, não está tendo mais perfusão, você vai ter que retirar essa musculatura. Aqui um exemplo de fratura exposta que eu recebi também, com maquita também, é o que chega mais para gente, nessa região aqui da mão, né, entre o polegar e o indicador. E em relação à fixação, todo mundo quer saber quando usar ou não, né, o fixador externo. A maioria dos casos para ossos longos, ou seja, húmero, antebraço, coxa, que é o fêmur, e perna, que é a tíbia e a fíbula, a gente vai utilizar o fixador externo para estabilizar. Em outros casos, por exemplo, ossos da mão e ossos do pé, a gente pode utilizar o fio de Kirchner, que é aquele pino ósseo, pino metálico que eu mostrei lá na imagem do polegar. Qual que é o objetivo? Quando a gente fixa uma fratura, a gente deixa essa fratura estável, ou seja, ela não fica ali mexendo, né, rangindo ali os ossos, virando aquela festa. Ou seja, não tem festa de bactéria, né? Pensa assim. Então, a gente diminui o risco de infecção. Quando a gente deixa uma fratura ali solta, sambando ali, sem fixador externo, aumenta o risco de lesão de partes moles e aumenta o risco de infecção também.
Além disso, quando a gente fixa com um fixador externo ou um pino, a gente possibilita o paciente a movimentar o restante do membro, movimentar a coxa, se for o fixador externo na perna, ele consegue movimentar o tornozelo, ele consegue movimentar o quadril. Se não tivesse com o fixador externo, ele ia ficar com aquela perna parada, com medo de sentir o movimento ali da fratura. Mas como tem o fixador externo ali, ele está estabilizando aquele membro. Aí ele consegue mexer as outras articulações. Então, possibilita o quê? Uma movimentação precoce, uma mobilidade precoce. A recuperação desse paciente vai ser, com certeza, melhor. Quando que a gente vai tirar o fixador e colocar uma placa e parafuso ou uma haste, né? Geralmente com 5 a 8 dias da cirurgia principal, a primeira cirurgia. Aí a gente vai fazer a outra cirurgia se não tiver infecção e tudo, tá? Agora eu trouxe aqui para vocês a imagem daquele sangramento que a gente viu as gotículas lá no começo. Era um ferimento pequenininho, eu tive que ampliar o ferimento, então tem um cortezinho ali de 2 centímetros, porque eu tive que ampliar ele para conseguir lavar com soro. Lavei bastante com soro fisiológico, 10 litros de soro, coloquei o fixador externo, linear, com 2 barras, 4 pinos, fixei essa fratura. Pronto, agora esse paciente consegue mexer quadril, consegue mexer joelho, consegue mexer tornozelo. Daqui uma semana a gente vai fazer a cirurgia para tirar esse fixador e colocar uma haste intramedular, por exemplo, ou placa em parafuso, dependendo da indicação de acordo com a fratura. Aqui um outro exemplo, essa aqui é fratura de fêmur, para mostrar para vocês a importância de alinhar com o fixador externo. O osso antes todo sambando, solto, machucando partes moles, olha ali. Estava lesionando musculatura, aí a gente alinha a fratura e coloca o fixador externo. Olha como que ficou bem mais apresentável, né? Menor o risco de lesão de partes moles, menor o risco de infecção e maior a mobilidade do paciente. Aqui é um outro exemplo, um caso grave que eu recebi, o paciente, ele sofreu um acidente de moto. Gente, é o que a gente mais recebe, tá? Acidente motociclístico é o principal fator causador de fratura exposta. Nesse caso, esse paciente teve uma fratura do fêmur direito, uma fratura do fêmur esquerdo perto do joelho e uma fratura da tíbia diafisária, ou seja, no meio ali da perna. Então, ele precisou de um fixador externo linear na coxa direita e um fixador externo transarticular na perna esquerda. Foi uma cirurgia grande, tivemos que lavar bastante todos os focos de fratura exposta e depois fomos fazendo uma cirurgia, né, por vez. Então, primeiro fez a cirurgia da coxa direita, depois fez a cirurgia e assim foi, aos poucos. Lembrando que para se aplicar a técnica devemos saber os fundamentos, segundo Sarmiento. A imagem da direita e do meio mostra um colar cervical de cabeça para baixo e a imagem da direita de vocês, a colocação de um colar da maneira correta. Por isso é tão importante a gente estudar, por isso é tão importante a gente estar aqui discutindo sobre isso e aprendendo, né? Então, o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Essa foi a referência dessa aula.